eu sou a professora Alessandra Ramos. Iniciamos a aula de matemática de número 64. O tema de hoje é função, nono ano. Você vai precisar de caneta, lápis, borracha, caderno ou folha para realizar suas anotações. Vai um tempinho aí para vocês separarem esse material. O que vimos na aula anterior? Compreendemos função como um tipo de relação de dependência unívoca entre duas variáveis. Compreendemos e utilizamos a representação numérica, algébrica e gráfica de uma função. Utilizamos a relação de função na resolução e elaboração de problemas em diferentes contextos. Anotem aí a data de hoje, aula 64, função. Vou dar um tempinho aí para vocês. Objetivos da aula de hoje: compreender a função como um tipo de relação de dependência unívoca entre duas variáveis. Compreender e utilizar a representação numérica, algébrica e gráfica de uma função. Utilizar a relação de função na resolução e elaboração de problemas em diferentes contextos. Proposta 1. Saresp. Um motoboy, para fazer entregas ou retirar documentos de escritórios espalhados pela cidade de São Paulo, recebe R$10 por quilômetro rodado. Então, trouxe aqui para vocês. Cada quilômetro, R$10. Tabulei esses dados. 2 quilômetros, R$20. 3 quilômetros, 30. Então, se fosse N quilômetros, nós teríamos o quanto? 10 vezes esse número de quilômetros. Então, o que nós temos? Percebemos nessa tabulação. O valor que ele vai receber está em função dos quilômetros rodados, sempre múltiplo de 10, porque ele recebe R$10 por quilômetro rodado. Então, nós podemos observar o seguinte: R$10, 1 quilômetro rodado, R$20, 2 quilômetros rodados, R$30, 3 quilômetros rodados. Percebam que eu escrevi em forma de razão. Então, lembrando lá das aulas anteriores, toda vez que vocês utilizarem a palavra, o termo razão, é uma divisão. O que nós percebemos aqui? Que existe uma proporção. Qual é essa proporção? O coeficiente de proporcionalidade é sempre 10. E por que 10? Porque cada quilômetro rodado, ele recebe R$10. Então, para situações de proporcionalidade como essa, que neste caso é direta, temos uma função linear. Então, eu posso dizer que uma função de R em R, lembrando que se R significa o conjunto dos números reais, é chamada de função linear, quando pode ser escrita na forma f de x igual a ax, com a sendo real e a diferente de zero. Mas não entendi, o que significa isso? Vamos voltar na tela anterior. Nós não tínhamos f de x igual a 10x? Então, quem é meu coeficiente a? 10, tá? Então, eu tinha uma função ax, onde meu a é diferente de zero e o a pertence em quem? Pertence ao conjunto dos números reais. Então, ó, voltando lá, era isso que a gente tinha, 10x, a sendo real e a diferente de zero. Então, nesse caso, como a gente tem uma função linear, vamos observar isso, essa tabulação de dados agora no gráfico. Nós temos aqui, o que a gente pode afirmar? Então, lá do anterior, da primeira tela, da proposta, f de x igual a 10x. A segunda tela que eu trouxe para vocês, que toda função dessa forma,
eu posso representar na forma AX, f de x igual a x. Então, uma está relacionada à outra. Meu A é quem? 10. Tenho minhas coordenadas. Quem corresponde às minhas abscissas, que é o eixo x? 1, 2, 3 são o número de quilômetros rodados. E quem é as minhas ordenadas do eixo y, que representa o eixo y? É o valor recebido. Ganho R$10, R$20, R$30. E quem são os pares ordenados? Então, os pares ordenados, x seria a minha ordenada, e meu y, o valor de y, ele vem da onde? Da função de x. Y é a minha variável dependente, ela depende do valor de x. Nesse caso, ela sempre será múltiplo de 10, né? Então, nós temos lá, considerando a partir de todas essas relações, f de x eu posso escrever como minha ordenada y. Então, eu tenho dos pares ordenados. Eixo x, 1, eixo y, 10. Olha lá, 1 indo graficamente, representação gráfica. A partir do x, aqui é a representação do eixo x, sempre na horizontal. E no eixo y eu tenho 10. Aqui eu tenho um ponto. Esse ponto é meu par ordenado. Ele é oriundo do meu par ordenado. Então, eu obtenho ele a partir desse par ordenado. Abscissa 1 e ordenada 10. Próximo. Eu não tenho abscissa 2 e ordenada 20. Então, eu tenho no gráfico, graficamente, x igual a 2, y igual a 20. O que eu obtenho é o ponto resultante deste par ordenado. Assim por diante. Então, eu vou construir o próximo par ordenado. Quem seria o próximo par ordenado? 13 e 30. Então, aqui estaria o 3, aqui estaria o 30, e o ponto em relação a esse par ordenado estaria aqui. O encontro desse par ordenado. Então, agora, percebam o seguinte. Nós marcamos 2 pontos lá. Se continuasse, marcaria o terceiro, o quarto, o quinto e assim por diante. Mas a gente está percebendo que há essa proporcionalidade, porque a gente verificou lá que sempre será múltiplo de 10. Então, tem a constante 10. Daqui a gente observa graficamente que a gente obtém o quê? Ligando os pontos. Poxa, mas você ligou o ponto zero? Para construir uma reta, eu preciso de 2 pontos. Quando você liga esses 2 pontos, automaticamente ele vai para o zero. Por quê? É sempre assim? Não. Neste caso foi assim, por quê? Se eu tenho 0 quilômetros rodados, eu vou ter quanto de ganho? 0 também. Então, a representação gráfica desta função nos dá esta linha reta, passando pelo ponto central 0 do eixo das coordenadas. O gráfico da função linear é sempre uma reta. Nós podemos ter o caso onde o coeficiente A é maior que 0. Então, são os positivos, né? f de x seria o quê? A função seria crescente. E se A for menor que 0? Nós vamos ter o quê? Uma função decrescente. Neste caso, verifiquem que o meu A é positivo, é maior que 0. Então, a minha função é crescente. Ou eu posso verificar isso também, não só pelo coeficiente A, eu posso verificar pelo desenho. Verifiquem que a cada valor, a cada quilômetro rodado que eu interfiro aqui, acrescento na tabela, acrescento no gráfico, vai variando e vai subindo. Então, eu tenho que isso daqui é crescente. Eu tenho que essa função é crescente. Suponhamos que ele passe a receber mensalmente um auxílio fixo de R$150. Como ficaria o valor para 1 quilômetro rodado? Lembra que custava R$10 o quilômetro rodado? Então, se ele recebe um auxílio fixo, é 150 mais 10, que dá 160. Então, eu percebo que eu tenho que pegar o número de quilômetros rodados, multiplicar por 10 e acrescentar
sobre esse valor sempre a constante R$ 150, porque é um auxílio fixo. Então, com 2 km rodados, eu teria quanto? R$ 170. 3 km, 180, porque seria aquele 30 mais 150. Daqui nós temos uma função. A função que representa o valor a receber será f de x igual a 10x mais 150. O valor a receber é composto de uma parte fixa, pelo que nós já observamos na tela anterior, R$ 150. Porém, possui uma parte variável, que corresponde a R$ 10 sobre cada quilômetro rodado. Então, para situações como acima, nós temos uma função afim. Lembra na anterior que a gente tinha uma função linear? Agora, nós temos uma função afim. O que acrescentou aqui? Não foram 150? Então, vamos observar o que seria esse 150 no registro da forma geral dessa função. Então, uma função de R em R, reais, é chamada de função afim, quando pode ser escrita na forma f de x igual a ax mais b, com a e b reais. Verifiquem aqui que não está condicionando, não tem a condição de que a seja diferente de zero. Então, se está determinando que a e b pode ser real, ele pode ser inclusive o valor zero. Agora vamos comparar este com este. Quem seria meu coeficiente A? O mesmo 10 que a gente já tinha verificado anterior. X seria a minha variável independente. B, 150. F de x, minha variável dependente, que é a ordenada y. Então, podemos sim dizer que f de x igual a 10x mais 150 corresponde a f de x igual a x mais b. Essa é a forma geral da representação dessa função afim. Daqui, vamos fazer o que a gente fez anteriormente. Nós temos o que aqui? A minha abscissa, os quilômetros rodados, minha ordenada, que são os valores que eu vou receber, e vou representar isso, o par ordenado. Observe que no par ordenado aqui eu usei uma outra representação, eu não coloquei y. Mas por que eu não coloquei y? Porque eu considerei y igual à função de x, porque y é a variável dependente. Então eu posso representar, é um símbolo de igualdade, correto? Eu posso representar da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, como for conveniente. Nesse momento eu representei da direita para a esquerda. Então eu representei y como sendo a função 10x mais 150. Então, se eu não rodar nada, eu vou ter quanto? 0 e 150. Se eu rodar 1 km, eu vou receber quanto? 160. 2 km, 170. 3 km, 180. Então, nessa representação gráfica aqui, vamos iniciar. Se eu encontrar, a partir do par ordenado que nós já encontramos na tela anterior, eu tenho 0 e 150. Então tá. Eixo X, 0. Eixo Y, 150. Olha o que eu tenho? Eu tenho o ponto desse par ordenado. O próximo, 1 e 160. 1 km você vai receber 160. Então, localizou 1, localizou 160, aonde vai estar no meu ponto. A partir daqui é o seguinte, eu trago para vocês. Qual o gráfico que representa o seu ganho mensal em reais em função dos quilômetros rodados? Então, poxa, mas você não estava construindo? Estava, eu parei. Por quê? Porque eu quero isso aqui. Agora que vocês analisem. A partir das considerações que a gente levantou na anterior, né? 0 km rodados, 150, 1 km rodado, 160, eu quero que vocês encontrem qual desses gráficos representa essa função dos quilômetros, representa o ganho mensal em função dos quilômetros rodados. Mas para isso, lembre-se, R$10 por quilômetro rodado é o valor que ele recebe e o auxílio fixo de R$150. Vou dar um tempinho aí para vocês.
Pelas considerações que a gente levantou hoje, já dava para descartar 2 itens, correto? O item C e o item D. Por quê? A gente não tinha constante de proporcionalidade, que era 10 naquela inicial, então tá. Então, não é constante esse gráfico, não é constante. Aí a gente teria que verificar a questão do seguinte, foi acrescentado R$150 fixo, não importasse se ele rodasse ou não, né? O que nós temos aqui na parte do gráfico, para continuar? Eu já tinha visto lá com vocês, abscissa 1, ordenada 160, aqui está a marcação desse par ordenado. O terceiro par ordenado, 2,170. Terceiro par ordenado, quarto par ordenado, 3,180. Nós temos a representação de uma reta, não é mesmo? Só que ela iniciou aonde? Ela iniciou na minha ordenada 150. Então, a partir dali, eu observo que é o item B, que representa o ganho mensal em função de quilômetros rodados. Eu trago para vocês o seguinte, que uma função RR, ela é chamada de função afim quando pode ser escrita na forma f de x igual a x mais b com a e b reais. Isso aqui eu já trouxe na tela anterior, eu estou só reafirmando, a partir do gráfico que a gente obteve na proposta 1. Então tá, agora pense rápido. De todos os levantamentos que a gente fez, questionamentos e definições, qual seria a representação algébrica e gráfica da função acima? Dessa mesma função, considerando o valor do coeficiente b igual a zero. Então aqui, quem é o meu coeficiente b nessa função? 150. Representação gráfica é aqui. Então nós temos aqui representação gráfica, representação algébrica. Se eu considerar que o meu b é zero, meu coeficiente b é zero, como ficaria a representação algébrica dessa função e a representação gráfica dessa função? Vai um tempinho aí para vocês.
E aí, conseguiram? A gente já tinha feito inicialmente na primeira proposta isso. Como assim inicialmente na primeira proposta? Lembra que anteriormente não tinha esses 150 adicionado ao trabalho dele, aos quilômetros rodados? Então ele ganhava só por quilômetros rodados. Depois a gente colocou a hipótese de adicionar 150 a esse valor. Então nós já tínhamos isso anteriormente. Nós tínhamos a função de x igual a 10x. Esse seria o gráfico. Seria, olhem aqui na tela, a representação proporcional. A cada quilômetro rodado, eu tenho um ganho mensal. Então, daqui o que a gente pode observar? A gente tinha f de x igual a 10x mais 150. Sua representação na forma geral, ax mais b. A função de RR é chamada de função afim. Então, toda vez que você tiver esse formato, ax mais b, com a e b reais, você tem uma função afim. Mas observe, quando a gente considerou b igual a zero, o que nós obtivemos? A função geral, ax. Então, a gente pode dizer que a função linear é no formato ax. Aqui nesse caso, f de x igual a x, com a real e a diferente de zero. Observe o seguinte, que a função linear é um caso particular da função afim. Como assim? Olha lá, eu tenho a função afim, eu tenho a função linear. Quando o meu b é igual a zero, na função afim, olha o formato que eu fico com uma função linear. Então, toda função linear é uma função afim. O contrário, não. Tá? Para que a função afim seja função linear, é necessário que o meu coeficiente b seja igual a 100. Proposta 2. Considere essa região plana com as medidas de comprimento dadas em metros. A expressão que representa a área dessa região plana dá o valor de y, medida da área, em função de x, medida do comprimento. Escreva a função da área total da região plana representada ao lado. Lembre-se, a área em função da medida de x. Vai um tempinho aí para vocês.
E aí, conseguiram? Ah, não, mas essa palavra função me atrapalhou. Poxa, vocês já faziam essa representação da expressão da área, antes mesmo desse termo função. Então vamos fazer lá. Se preocupa com esse termo função depois, tá? Então lá, nós temos nessa imagem, correto? Se eu dividir ela aqui, o que eu vou obter? Um quadrado. Aqui eu vou obter um retângulo. Observe o seguinte, que ao registrar o retângulo, eu já mudei a medida aqui. Como assim você alterou? Não era 2x? 2x era a medida desta figura aqui, a base da figura toda. Então, se eu tenho um quadrado que mede x, divido ele aqui. Até aqui ele mede quanto? X. E o restante? X. Porque x mais x, 2x. Então, nós podemos sim representar o quadrado, medida x, e o retângulo de base x e altura 2. Aqui nós vamos representar em expressão a área do quadrado e do retângulo. Do quadrado, x ao quadrado. Do retângulo, base vezes altura, 2x. Mas não tínhamos a figura toda? Então, a expressão, eu não posso colocar só x ao quadrado. Também não posso só colocar 2x. Eu tenho que juntar elas. Então, eu vou representar com o sinal da soma, da adição. Então, x ao quadrado mais 2x. Isso é a expressão da área, que vocês já vêm fazendo há alguns anos. Então tá, se essa é a expressão da área, a área não é em função de x, ela não depende do valor de x, então eu posso dizer que essa área é y. O que seria o y? A área total. Então, eu troquei o termo área por y, igual a x ao quadrado mais 2x. Porém, não está o y para encontrar o valor da área. Para encontrar o valor de y, não depende do valor de x? Está em função de x? Então, eu só acrescentei, e fiz essa troca, que a y está em função de x. Fiz a troca, f de x, tá? Então, nós sim podemos representar a área em função de x utilizando essas duas formas. Ou y igual a x quadrado mais 2x, ou f de x igual a x quadrado mais 2x. Agora, vamos pegar o seguinte, vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar essa função da área desta imagem total aqui e vamos representar graficamente. A gente já fez a representação algébrica, vamos partir para a representação gráfica. Na representação gráfica, eu vou ter o eixo x e o eixo y. Eixo x vai ser as minhas abscissas, vai ser o valor das medidas do lado, tá? E o eixo das ordenadas, o y, será a minha área, será em função de x. Considerando a medida, né, igual a zero, x igual a zero, o que nós obtemos dentro dessa função? Zero ao quadrado mais o dobro de zero, que vai dar quanto? Zero. Então, as minhas ordenadas são 0 e 0. E faz todo sentido. Se você tem lá naquela figura anterior, isso aqui medindo 0, você vai ter uma área disso? Não. Então, a tua área é igual a 0. Isto no gráfico, no eixo XY, eu tenho nos eixos XY, eu tenho a minha abscissa 0 e a minha ordenada 0. Localizado esse ponto ordenado. Vamos para o próximo. Igual a 1. Igual a 1. 1 ao quadrado mais o dobro de 1, eu vou obter quanto de área? 3. Então, no meu gráfico, localizando, a minha abscissa igual a 1 e minha ordenada igual a 3. E se for 2? 2 ao quadrado mais o dobro de 2 igual a 8. Nós encontramos o par ordenado 2 e 8. A minha proposta para vocês é a seguinte agora. Eu gostaria que vocês, encontrassem os próximos pares ordenados, considerando minha abscissa, a medida do meu lado do quadrado, 3, 4 e 5. Então, vai um tempinho para vocês, encontre os pares ordenados referente a 3, 4 e 5.
E aí, conseguiram? Vamos lá verificar. Vocês devem ter encontrado os valores 3 e 15, os valores 4 e 24, os valores 5 e 35. Percebam o seguinte, que eu já fui visualizando aqui, já fui representando a localização desses pontos que vocês, dos pares ordenados que vocês calcularam. Então, quando eu faço essa ligação, a sensação que dá é que é uma reta. Porém, não. Ela é uma curva. Como assim uma curva? Observem a imagem. Se vocês fizerem pontos mais próximos, tá? Próximos, aqui eu vou dizer entre 0 e 1, eu usei meio e usei 1,5, e se você usasse 2,5, 3,5, 4,5, quanto mais valores você utilizasse com trechos muito próximos, ao ligar mesmo todos esses pares, esses pontos a partir dos pares ordenados, encontrados, localizados a partir dos pares ordenados, você observar que é uma leve curvatura nesse caso. Então, o que a gente tira daqui da observação? Eu vou um pouquinho mais além. Eu utilizei medidas positivas, por quê? Porque é a medida de um lado de um quadrado, correto? Eu vou um pouquinho além. E se não tratasse de uma função em relação à área? Se fosse uma função em relação a qualquer outro assunto que não fosse medida de comprimento, medida de área. Trago para vocês a proposta da seguinte forma. Vou considerar números negativos. Então, se eu considerasse minha abscissa igual a 2 negativo, eu ia encontrar 0 de ordenado. 3 negativo de abscissa, 3 de ordenado. Pares ordenados, 4 negativo eu teria 8, 5 negativo eu teria 15. Observem agora o todo dessa representação gráfica. Olhem aquela leve curvatura, chegou a um ponto, reiniciou, correto? Então, o que nós temos daí? Que quando temos y igual a um polinômio do segundo grau, por que polinômio do segundo grau? Observem aqui, x ao quadrado. Da forma ax quadrado mais bx mais c com a diferente de 0, o gráfico é uma curva chamada parábola. Então, nós temos aqui, vamos fazer a comparação. Se eu tenho um polinômio do segundo grau, eu tenho x quadrado, então o meu coeficiente a corresponde a 1 neste caso. Bx, meu coeficiente b corresponde a 2. E meu coeficiente c, neste caso, é 0. Tá? Então, eu tenho ax quadrado mais bx mais c, neste caso, com c igual a 0. E nós temos a representação de uma curva chamada parábola. Então, não é uma reta, apresento a vocês a parábola. Nesse caso, como a função se trata da área de uma região plana, o conjunto domínio estabelece que os valores de x seja igual ou maior que 0. E por que isso? Lembra que x tratava da medida do comprimento? E y, em função de x, era a área? Então tá, eu só podia ter medida de um comprimento a partir de 0. Ou nenhuma medida, 0, ou valores positivos. Domínio de x maior ou igual a 0. Então, o gráfico da função é uma parábola, a função como um todo. Porém, devido ao conjunto domínio referente à função de A em B, a representação gráfica será parte de uma parábola. Então, nós temos o meu conjunto domínio. Meu conjunto domínio a partir do 0, correto? Até onde? Infinito. Mas a partir do 0. Então, eu posso estabelecer o quê? Que todo elemento do meu domínio pertence aos reais. Mas a partir de onde? Onde x seja maior ou igual a 0. Aqui, vamos olhar o contradomínio. Seria os valores de y. Se eu observar no gráfico, meu contradomínio iniciava onde? No 1 negativo. E infinito para
os positivos, correto? Qualquer valor acima. Então, se vocês verificarem aqui, meu contradomínio inicia no 1 negativo de y. E vai até aonde? Então, nós podemos sim definir que y pertence aos reais, com a seguinte condição, que é a partir do y maior ou igual a menos 1. E o conjunto imagem? Eu pude considerar todos? Não. E por que não? Se tratava do quê? Da função da área em relação à medida do comprimento. Então, nós temos o que aqui? Essa seria o conjunto imagem. Só o que eu poderia utilizar a partir dessa relação da área, da função da área em relação ao comprimento. Então, nós podemos definir o quê? Nós temos o conjunto imagem, onde f de x pertence aos reais, a qual a minha função corresponde a x ao quadrado mais 2x, e o meu domínio é onde x seja maior ou igual a zero. E representando em forma de diagrama, o que nós temos? Verifiquem aqui que no conjunto A do domínio, eu não escolhi, não coloquei todos os valores, no diagrama não tem como fazer isso, todos os valores de reais. Então, eu escolhi, neste caso, meus reais inteiros e positivos. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Limitei esse domínio. Então, esse é o meu conjunto domínio. O meu contradomínio seria quem em relação a ele lá no gráfico? Lá no gráfico seria 0, 1 negativo, 0, 3, 8, 15, 24 e 35. Como assim? Da onde você tirou um negativo? Vamos voltar lá. Um negativo. Tá? Então, considere o meu contradomínio todos esses elementos. Então, eu tenho essa função, x ao quadrado mais 2x. É a área em função do comprimento. Então, daqui nós temos o quê? Temos todos os elementos do contradomínio? Não. A minha imagem corresponde a 0, 3, 8, 15, 24, 35. Por quê? Eu tenho 0. 0 ao quadrado mais o dobro de 0. 0. 1. Eu vou ter 1 ao quadrado mais o dobro de 1. 3. Quem ficou fora do conjunto imagem? Que é em relação à área em função da medida de comprimento. Neste caso, um negativo. Ele pertence ao contradomínio, porém ele não pertence ao conjunto imagem. Proposta 3. SAEP. Em uma promoção de venda de camisas, o valor P a ser pago pelo consumidor é calculado pela expressão Px igual a menos meio de x mais 35, onde x é a quantidade de camisas compradas. E o conjunto domínio está entre 0 e 20. Então, ele pode ser maior ou igual a 0, menor ou igual a 20. O gráfico que representa o preço P em função da quantidade x vamos observar o seguinte, não foi dado esse domínio? Então, a partir desse domínio, quais dessas opções, desses itens, você poderia descartar? Vamos ver o domínio. O domínio não é x? Não é o eixo das abscissas? Não é o eixo horizontal? Então, aqui eu percebo que eu tenho domínio na representação gráfica de 0 a 20. Aqui, eu não tenho esse domínio. Aqui eu também não tenho esse domínio até 0 a 20. Nem aqui. Então, daqui, nós já observamos, descartamos 3 delas. Outro item que eu destaquei aqui. Observem a constante, 35. Pelo que a gente já viu anteriormente, observe que o gráfico, quando você tiver a minha abscissa igual a 0, 0 vezes meio vai dar 0. Adicionado de 35, eu vou ter y igual a 35. Então, quando a minha abscissa for 0, minha ordenada será 35. Então, daqui, a gente já descarta esse item. Então, podemos sim dizer que o item A representa o preço em função da quantidade X. O que vimos hoje? Compreendemos função como um tipo de relação de dependência unívoca entre duas variáveis. Compreendemos e utilizamos a representação numérica, algébrica e gráfica de uma função. Utilizamos a relação de função na resolução
e elaboração de problemas em diferentes contextos. Até!